Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam bem-vindos mais uma noite ao nosso canal. É com grande prazer que recebemos a todos aqui nessa nossa live de terça-feira, às 8 horas, para tratarmos de temas da doutrina espírita. Meu nome é Flávia Policarpo, para quem ainda não me conhece, ou que está chegando agora. E eu e o Almir Policarpo, temos esse canal que nós criamos o ano passado, né? O Evangelho no tempo de pandemia, justamente naquele momento em que os centros fecharam, onde nós perdemos as casas físicas e de uma hora para outra, literalmente de um dia para o outro, nós não tínhamos mais aonde refletirmos, estudarmos, pensarmos e compartilharmos e de alguma forma estarmos próximos das pessoas com que nós convivíamos até antes da pandemia, né? Então, preocupados com o nosso desenvolvimento espiritual, com a manutenção do estudo, nós acabamos criando esse canal, e como nós sempre dizemos, esse canal é dos espíritos, né? É um canal de divulgação da doutrina espírita, nós estamos aqui estudando temas com fundamento espírita, né? Passa, sim, por algumas opiniões, pelo conhecimento de cada um de nós, como espíritos individuais que somos, mas a nossa preocupação, né, ela é justamente em mantermos o foco e em mantermos a fidelidade aos fundamentos e aos princípios da doutrina espírita. E eu estou usando muita preocupação, porque o tema da nossa noite é preocupação. Então, essa preocupação que eu e o Almir tivemos em criar um canal, buscar um meio alternativo, foi algo positivo e saudável, no sentido de querermos algo, de termos aí, pensarmos em situações que pudessem realmente nos atender aquelas pessoas que ficaram do dia para a noite sem nenhum conteúdo e que participam das palestras sem estudar. Então, veja, essa é uma preocupação do ponto de vista positivo. Mas, como todo estudo que nós temos trazido do livro de Hamed, As Dores da Alma, ele sempre vem nos trazer uma reflexão daquelas atitudes, daqueles sentimentos que nós acabamos utilizando ou vivenciando de uma forma que nos leve para sofrimento. Então, o objetivo da nossa vida e para que nós somos criados é para sermos felizes, né? Todos nós, né? Deus sendo bom e justo, que é a base do pensamento espírita e de todo o princípio que rege a nossa vida, é a bondade e a justiça. Então, se somos todos iguais, criados iguais, com destinos iguais, no sentido de termos direito a exercitarmos as nossas escolhas e sermos felizes ao final, todos iguais. Só que para isso, cada um tem um tempo, cada um tem um ritmo, cada um tem um momento, não é? E quando nós estamos nos preocupando além da conta, ou quando estamos tomando conta e nos preocupando com a vida dos outros, nós acabamos esquecendo de olhar para a nossa própria vida e nós acabamos esquecendo e deixando de lado o tempo precioso que devemos investir na nossa transformação individual. Esse é um pouquinho do resumo do pensamento e da reflexão que Hamed nos propõe hoje. E esse tema ele tem como base duas perguntas do Livro dos Espíritos. Então, Hamed, ele traz geralmente dois temas, dentro do mesmo tema, dois textos, né? E sempre cada um desses textos, ele tem como base o Livro dos Espíritos. E aí, no final, quando a gente faz a leitura dos textos em conjunto, ele tem, sim, uma conexão. Então, essas perguntas, elas parecem não ter conexão alguma quando lidas separadas, mas na reflexão, isso é o mais legal, elas acabam aí se encontrando. Então, veja só, as duas perguntas que são fundamento da nossa reflexão de hoje. Uma está no capítulo 6, do Livro dos Espíritos, vai falar da vida espírita, escolhas das provas, que é o item 5. E Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o que orienta o espírito na escolha das provas? Se prova para nós no sentido de escola, a gente já tem pavor de provarmos nesse sentido escolar, imagina no sentido espiritual. Por isso que a gente ainda está sendo provado, não é? Porque ainda nós estamos nesse momento espiritual que necessita de prova, e por isso que também nós sofremos. Então, estarmos sofrendo e ficarmos preocupados, ele é um pouquinho normal, mas a gente vai entender como melhorar e sairmos dessa situação de excesso de preocupação. Então, vamos lá. O que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe as que lhe podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente.
Uns podem impor-se uma vida de misérias e de privações para tentar suportá-la com coragem. Outros experimentam a tentação de fortuna e poder, bem mais perigosa pelos abusos e o mau emprego que lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Essa é a pergunta do primeiro texto. E a segunda pergunta que vai tratar da pluralidade das existências, encarnação nos mundos diferentes, a 179, se os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? A resposta é não. E como na Terra, há os que estão mais ou menos adiantados. Então, aqui também é um pensamento, um momento chave aqui do nosso estudo de hoje. E aí, também, ele sempre traz uma frase no início de cada texto que diz o seguinte: os preocupados vivem entorpecidos no hoje por quererem controlar os seus pensamentos e com sua imaginação nos fatos de amanhã. Então, o que nos faz sermos preocupados, né? Que acaba ligando um pouquinho com a ansiedade, né? Hoje eu estou preocupada que meu nariz está coçando aqui de alergia. Então, veja só, essa preocupação excessiva, ela que nos faz mal. Nós temos que ter planos, organizarmos, nos prepararmos no máximo que nós pudermos, mas sem excesso. E aí, o Hamed nos diz o seguinte, que nós estamos num processo de evolução espiritual. Então, todas as tarefas que nós executamos aqui na Terra, elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Nós já vimos em alguns outros estudos, mas isso está no Livro dos Espíritos, que nós encarnamos na Terra, né? Nós encarnamos em diversos mundos, mas nós estamos falando aqui do nosso mundo, Terra, que é um planeta, é um mundo que ainda está numa fase de transição. Então, aqui não temos pessoas, nós ainda temos pessoas, espíritos encarnando bem primitivos, e temos espíritos muito evoluídos. E a média somos nós, os médios, né? Nós somos na média, que é a maioria. Então, nós estamos aqui, não é nem muito lá, nem muito cá, nem muito primitivo e nem ainda muito evoluído, mas nós já caminhamos muito, temos consciência disso, já estamos caminhando mais para vivenciarmos o bem do que vivenciarmos o mal. Então, por isso que nós temos essas oscilações. Ora, nós estamos muito alegres e ora, nós estamos muito preocupados. E o objetivo é alcançarmos o equilíbrio dessa emoção, alcançarmos a serenidade, certo? Porque o espírito evoluído é espírito equilibrado e harmonizado com as leis da natureza. Tá? Nós vamos falar na segunda parte sobre a questão do ritmo da natureza. Então, veja, quando nós estudamos e entendemos o porquê da vida, o sentido da vida, sobre a ótica espírita, nós entendemos que o que estamos passando por aqui é apenas um momento, é um flash ao longo da nossa jornada espiritual. Nós não temos, nesse momento, condição de entender o quanto nós já caminhamos e nem o quanto falta, muito menos ainda. Então, nós temos que focar no aqui e agora, que é o que a gente consegue controlar, que é o que a gente consegue entender e já é muito, não é? Então, essa encarnação, ela é só mais um momento. E quando nós encarnamos na Terra, ou quando nós encarnamos, o espírito ainda precisa ser provado, essas encarnações no mundo material, elas são aceleradoras. Né? Eles aceleram o processo evolutivo. E como disse a pergunta, grande parte dos espíritos que encarnam na Terra, segundo nos contam já relatados por André Luiz e pelas obras que foram trazidas por Chico, grande parte de nós já consegue participar do processo de escolha das provas. Né? Contam os livros de André Luiz que nós muitas vezes queremos muita coisa e os espíritos dizem, menos que não vai dar conta. E a gente já percebe que o que nós escolhemos aqui, muitas vezes a gente já patina e não consegue cumprir. Mas aí vem os espíritos e dizem, olha, se você não conseguiu cumprir e se esforçou, fica tranquilo que tem outra oportunidade. Então, isso nos conforta mais do que nos consola. Né? Então, essa serenidade, essa clareza mental é um processo. E estudando, compreendendo, exercitando, nós vamos desenvolvendo essas habilidades. Então, por isso que o foco do estudo do espiritismo e o proposto por Hamed aqui é que quanto mais nós conhecermos, quanto mais nós nos conscientizarmos, mais nós vamos tendo ferramentas e condições de nos transformarmos, porque a transformação implica aí mudança, estabilidade, continuidade do jeito que estava, isso são antônimos a
transformação. Nós precisamos nos mobilizar. Isso significa o quê? Termos ação, agirmos, e muitas vezes nós deixamos de agir por preguiça ou medo, ou porque nós estamos tomando conta da vida dos outros, que também esse é o ponto que Hamed nos chama a atenção. Então, essa sensação de felicidade ou infelicidade, muitas vezes nós buscamos no exterior, nós buscamos nas pessoas, e nós, na verdade, temos que buscar dentro de nós, né? Então, para que a gente consiga alcançar essas metas, não é? Nós temos, aqui nesse momento teoricamente, mas essa é a nossa busca. Se nós confiarmos e conseguirmos confiar plenamente na bondade divina, conseguimos confiar nos desígnios de Deus, no sentido de que, olha, tudo tem um ritmo, tudo tem um tempo, as coisas acontecem na hora certa, no momento certo, não é? Muito difícil, mas enfim, por isso que nós estamos aqui estudando, e principalmente eu que estou aqui falando sobre isso, não é? É termos, então, essa convicção de que nós precisamos entender que nós estamos aqui para quê e não por quê. Então, essa é a chave do nosso raciocínio. Para que eu estou passando por isso? Não por quê. Porque o porquê é aquilo de inconformismo, mas por que eu? E o outro pode sofrer, eu não? Então, o para quê é para que estamos passando por esse momento de provação coletiva? Para que nós estamos aqui falando via internet e não presencialmente no centro, fisicamente falando? Né? Para que foram criadas as lives? E não por quê. Então, esse nosso momento de pandemia, ele é resultado de uma relação e de uma ação de causa e efeito. Então, nós, coletivamente, produzimos uma série de eventos ao longo das nossas encarnações e que resultaram nesse momento. Então, uma das conclusões, uma das premissas que a gente pode acabar tendo se nós estamos passando por isso, é que nós queremos acelerar a evolução coletiva, nós queremos acelerar o desenvolvimento do mundo. Então, toda aceleração, toda transformação, e que exige muito esforço, ela vai demandar o quê? Muita energia. Não é? Então, é isso que nós estamos aqui para aprender. Nós precisamos aprender a amar, a ajudar, a apoiar, a solidariedade, resumidamente, na moral de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. E para isso, nós precisamos vivenciar situações. Nós precisamos vivenciar essas experiências. Só que quando vem a prova, é onde a gente entra muitas vezes em desespero, né? O excesso dessa preocupação do futuro, e nós acabamos deixando de viver o presente, não é? E uma outra preocupação também é que nós ficamos cuidando da vida dos outros, achando que estamos fazendo o bem. Então, nós queremos nos preocupar com o desenvolvimento do outro, que o outro mude, né? Ficar preocupado com a vida das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos familiares, queremos resolver o problema dos outros. E nós ficamos tão envolvidos e perdidos com a vida das pessoas que estão ao nosso redor, com o externo, que nós nos esquecemos ou justamente não queremos ter tempo de se preocupar conosco mesmo, porque eu estou fazendo a caridade, mas veja, fazer a caridade é quando você se doa, quando você vai fazer algo para o próximo verdadeiramente, porque você quer ajudar, porque você também quer aprender, então você sente que ajudando o outro você se beneficia, porque você também cresce e aprende. Agora, só perder o nosso tempo, investir o nosso tempo cuidando da vida alheia, faz com que a gente não tenha tempo para cuidar de nós. Então, nós também sempre estamos responsabilizando os outros, que eu não consigo fazer nada por causa da minha mãe, do meu marido, do meu chefe, do meu vizinho, do meu sobrinho, enfim, de quem conviva conosco. Então, também com isso, a gente acaba não conseguindo cumprir com aquilo que é necessário para nós, porque nós estamos aí perdidos e envolvidos na vida dos outros, né? E aí nós temos que entender que ninguém muda ninguém. Cada um tem aquilo que dá, aquilo que tem. Então, cada um de nós está vivendo um momento evolutivo diferente, as nossas provas são diferentes, né? E cada um vai se expressar com aquilo que tem, inclusive nós mesmos. Então, eu só vou dar aquilo que eu tenho, eu só vou expressar com aquilo que eu tenho para dar, não é? Cada um de nós tem uma meta que é coerente com o nosso grau evolutivo. Então, não nos conformarmos, julgarmos os outros, ou querermos mudar a meta dos outros, isso não está no nosso alcance. Nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar conosco, com o que eu posso fazer, com o que eu preciso me transformar, com o que eu preciso mudar em mim. Porque quando nós
mudamos individualmente, nós conseguimos sim influenciar ao nosso entorno, não é? Então, a coletividade, ela só é afetada quando cada um de nós começa a ter uma atitude individual. Se nós estamos em um local público e todo mundo tem uma atitude, né, de agressividade, de violência, e vem uma pessoa e se propõe a amenizar, a apaziguar os conflitos, né, essa uma pessoa tem capacidade, dependendo do ambiente, de fazer cessar aquele conflito, mas se não houver nenhuma pessoa, esse ambiente vai ficar completamente conflituoso, né? Então, veja só, esse nosso comportamento individual é que faz com que os outros comecem a olhar, né? Ah, é um exemplo? Não, mas pode até ser um exemplo. Muitas vezes a gente tem medo de falar, não sou exemplo para nada. Não, a gente tem que ver quem já mudou, aprender com o exemplo do outro, com a vida do outro. Aí sim, nós estamos tendo uma ocupação positiva, e não uma preocupação em controlar ou invejar muitas vezes a vida dos outros, não é? Então, veja, nós temos que ser coerente com essa análise de cada um ter um grau, porque afinal, dentro desse mundo que nós estamos, cada um está em um momento evolutivo, e nós temos que começar olhando por nós mesmos, né? Toda a reflexão que é trazida aqui, a proposta é do autoconhecimento, é de olharmos para nós, entendermos a nós mesmos, que muitas vezes é o mais difícil, nós não queremos nos olhar, né? Dá trabalho, e com isso nós vamos passando e nos distraindo. Essa é basicamente a reflexão que Hamed faz no primeiro texto. O segundo texto, que ele vai tratar da seguinte frase, que também é bem interessante, que vai fazer a amarração. Toda a vida fora de nós está em constante ritmicidade. Por que então desrespeitar os mecanismos de que se utilizam as leis divinas da evolução? Por que nos afligimos e tentamos mudar o imutável? Veja só, eu preparei um trabalho para a semana passada num outro lugar, e quando tem um tema que está aí, nós estamos precisando trabalhar, ele começa a aparecer em outras exposições, em outros trabalhos que nós estudamos. E esse daqui não usei como referência e não foi base para nada, mas enfim, ele praticamente repete uma boa parte do estudo que eu fiz semana passada, com outras fontes, com outros livros, com outro tema, que era a paciência. Então, nós percebemos que os temas, eles só têm nomes diferentes, dependendo da situação, mas eles acabam tendo uma convergência. Então, nós precisamos ter mais paciência, né? E um dos pontos que Hamed nos chama a atenção é justamente que tudo na vida, né, tem um sincronismo. Então, a natureza tem um ritmo, e nós fazemos parte da natureza. Nós somos humanos, encarnados na Terra, fazemos parte do mundo animal. E quando nós estamos na condição de espíritos, nós povoamos o universo. Nós estamos de acordo com a natureza espiritual e nós estamos aí, fazemos parte da natureza divina. Agora, o desafio é, estamos aqui no mundo material para que a gente consiga desenvolver habilidades, capacidades, para então entrarmos em perfeita harmonia com a natureza espiritual, com a lei divina. Que são os espíritos que estão na condição de pureza, como Jesus. Então, Jesus está em completa harmonia com a natureza divina. Então, por isso que ele é amor, ele é solidariedade, ele não se sente ofendido, porque ele não tem orgulho, ele não tem mais vaidade, ele não precisa mais ser provado. Então, a preocupação de Jesus nesse sentido ele não tem. Ele tem desafios que são proporcionais ao seu grau evolutivo, porque ele continua evoluindo também, né? Então, isso também é bem interessante quando a gente enxerga essa visão de Jesus, que ele foi criado como nós, ele é espírito igual a nós, ele não é diferente, ele só está num estágio diferente que nós ainda não chegamos lá, não é? E veja, quando a gente quer controlar esse incontrolável, nós queremos controlar o futuro, o amanhã, com isso nós gastamos energia e não focamos no que nós realmente podemos fazer hoje, não é? Então, nós não conseguimos controlar exatamente o que eu falei no trabalho da semana passada, numa casa espírita. Nós não podemos controlar a pandemia. Então, a nossa preocupação de quando a pandemia vai acabar, isso não está no nosso controle. Então, logo, risca essa preocupação e vamos focar no que eu consigo fazer aqui agora. Então, eu consigo me cuidar, eu consigo ficar em casa, se eu puder, ou se eu preciso sair para trabalhar, eu vou fazer uso da máscara, do distanciamento, álcool gel, não vou me aglomerar. Ah, mas os outros estão se aglomerando, aparece toda hora na televisão. Então, mas isso são os outros. Eu não vou fazer porque os outros fazem, pelo contrário, né? Aquilo, a minha atitude individual é que vai fazendo o diferencial.
Então, veja, nosso foco, a nossa preocupação é conosco, com os nossos familiares, é com aquilo que nós temos condição e capacidade de realizar. As pessoas estão na festa, estão fechando barcos, estão fechando lugares. Se o bar não está funcionando da maneira correta, então eu não vou naquele bar. Se ele teria que funcionar com as regras, ele não está cumprindo, eu já nem entro naquele lugar. Então, se cada um de nós tiver essa conduta, ninguém vai encher o bar, ninguém vai encher um restaurante que está irregular, com as regras, um supermercado. Eu mesma deixei de entrar no supermercado porque não estava cumprindo a regra, não estava medindo a temperatura, não é? Então, veja, são essas preocupações que nós devemos ter conosco. O que eu posso fazer para mudar, não é? E aí, dentro dessas preocupações e dentro dessa questão do sincronismo, nós estamos aí aprendendo o tempo inteiro. E aí é o ponto que Hamed traz em relação aos ciclos da natureza. Hamed nos diz o seguinte, que dentro de nós temos emocionalmente como os ciclos da natureza. Né? Então ele fala, em algum momento, quando nós passamos por uma grande estiagem, por uma seca, nós ficamos ali desesperados, angustiados, até que vem uma chuva e aquilo alivia, né? Nos deixa alegres. Depois, durante as tempestades, então tem uma tempestade média e tem aquelas tempestades horrorosas. Então, dependendo da situação do que nós vivenciamos, essas tempestades podem trazer uma pequena apreensão, né? Mas se ela for uma tempestade contínua, uma chuva de granizo forte, ou se você está em alto mar, ele caminha para o medo. Então, são sensações que nós temos dentro de nós. E aí, quando vem o sol, né? Aquela sensação gostosa, de leveza, de calma. Então, essas sensações climáticas da natureza, nós também vivenciamos, de uma certa forma, dentro de nós. E, ao mesmo tempo, os ritmos da natureza também ditam, muitas vezes, aquilo que nós realmente podemos fazer ou não. Então, se está chovendo, eu tenho uma série de atividades que eu posso fazer. Ou, quando está chovendo, eu tenho uma série de atividades que me limitam. Né? Se está muito frio, ou se está um calor excessivo. Então, o clima também interfere radicalmente, né, completamente na nossa vida. Se está mais frio, se está mais calor, se está sol, se está muito nublado. Então, os países onde o tempo é muito nublado, que a maior parte do tempo do ano é frio, as pessoas têm mais tendência a ficarem mais deprimidas, tem lugares até que têm tendência aos suicídios. Então, quais são as preocupações que nós deveríamos ter? O que fazer para melhorar? Se nós sabemos que o clima está lá e nós não podemos alterar o clima, então nós temos que buscar soluções e preocupações de como nós podemos transformar esses momentos, né? Então, se aquelas pessoas estão vivendo naquele lugar, naquela condição, porque elas precisam passar por aquele tipo de prova. Em lugares mais frios, tem uma condição de vida encarnada completamente diferente de um alto calor. Né? Nós que moramos, né, em São Paulo, que faz de manhã é calor, 2 horas depois chove, depois vem um vendaval, aí abre um sol espetacular, aí depois cai uma chuva torrencial, às vezes dentro do mesmo dia tem 4, 5 climas. E tem lugares que o clima é constante. Né? Se pegar Lima, no Peru, não chove, há não sei quantos anos. Então, veja, isso também interfere nas nossas provas e nas nossas atividades, no desenvolvimento tecnológico. O clima vai influenciar também. Então, veja como a natureza, nós fazemos parte da natureza. E a meta é nos harmonizarmos com esse ritmo. Né? É só nós fazermos a plantação de qualquer coisa. Né? Há um ano atrás, nós fizemos a plantação aqui dos arbustos, que nós queríamos fechar uma área para não fazer um muro de cerca viva, em vez de construir um muro de tijolos que a pessoa faria em meia tarde, nós resolvemos plantar. Isso foi 21 de abril do ano passado. 21 de abril desse ano, eu imaginei que ia ter uma floresta forrando a parede da nossa casa no fundo, e tem lá meia dúzia de galinhos. Ou seja, cada vez que eu olho para aquelas plantas, eu falo, meu Deus, o que eu posso fazer para essas plantas crescerem do dia para a noite? Nada. Eu tenho que regar, tenho que cuidar, respeitar o espaçamento, porque eu já queria pôr um monte de planta grudada e não pode, porque ela vai ter que ter espaço para crescer. Então, veja, eu tive que me resignar e entender o que eu posso fazer, é plantar. Então, na minha expectativa de um ano que eu ia ter uma floresta, eu tenho lá meia dúzia de graminha e uns 4, 5 anos vai ficar do jeito que eu quero. Então, veja, cada vez que eu olho essa planta, eu falo, o que eu posso fazer por ela? A minha parte. O que ela está me ensinando? Né? Então, isso também dentro da pandemia, se nós estamos num lugar rural,
né, contato com a natureza, ou se estamos dentro de um apartamento, por menor que ele seja, existe uma janela, que aí nós vamos olhar e vermos aquilo que nós queremos ver. Nós podemos enxergar que o céu é espetacular e maravilhoso, como nós podemos dizer, estou trancada nessa gaiola. Qual é a forma como eu vou olhar? É a forma que eu escolher, né? Então, o que nós temos que entender é que dentro e fora de nós existe um ritmo constante, existe o ritmo das pessoas, né? Existe o ritmo dos acontecimentos. E o importante é nós entendermos que nós devemos caminhar cada um dentro do seu ritmo, nós dentro do nosso, e cada um dos indivíduos que convivem conosco em seu ritmo. A natureza tem seu ritmo, a pandemia tem o seu ritmo, o nosso desenvolvimento espiritual também tem o seu ritmo. Então, como o Hamed nos alerta ao final do texto não é preciso desespero nem preocupação, tudo acontece ao seu tempo. Tá? Nós ainda não conseguimos esse estágio? Não. Nós vamos dizer, falou tudo isso, mas nós ainda não estamos lá. Então, o que nós podemos fazer? Estudar, entender, compreender. Quando vem esses momentos, se nós já tivermos o conteúdo e formos aí fazendo uma análise, vamos fazendo como se fosse uma meditação. Né? Olha, não consigo. Eu olho para aquela plantinha lá e falo, tenho que esperar. Eu não posso fazer nada. E com isso, nós vamos aí criando dentro de nós essa atmosfera fluídica, essa atmosfera do conteúdo teórico, nós vamos conseguindo, sim, colocar em prática. Se nós nos olharmos a um ano passado, de um ano para cá, somente o que nós nos preocupávamos com a tecnologia, com esse desespero de não conseguir entender, de não aprender, e enxergarmos hoje, para quem lida com isso, é um exemplo, né? Estou falando aqui um exemplo por mim, mudou completamente. Então, nós temos aqui dificuldades, o YouTube deu problema, o link deu pau, mas a gente consegue encontrar hoje soluções que antes a gente não fazia ideia. Então, cada um dentro da sua realidade vai buscar um exemplo da pandemia, o que mudou desde 12 de março de 2020 para cá, quando foi decretada, oficial, 11 de março, né, a pandemia mundial. Então, eu agradeço muito a compreensão, o carinho de todos vocês, e na próxima semana o Almir vai trazer um tema sobre o livro Os Prazeres da Alma, e ele vai tratar de um tema muito legal, que é a liberdade, tá bom? Um grande beijo a todos e até uma próxima.